Bem, quinta-feira gorda, quinta-feira de carnaval, quinta-feira de Momo, e nós estamos aqui confinados, graças ao Covid. Então vamos gravar videoaulas ao invés de pularmos. Já é carnaval cidade. Eu que nasci em Olinda, que acostumei a passar meus carnavais em São Salvador da Bahia, Todos os Santos, eu fico doido para começar já a dar os meus saltos, os meus pulos. Como não posso, vamos falar sobre a maturidade das Índias Ocidentais Espanholas, das áreas centrais. Se vocês não podem pular também, eu sugiro que leiam os textos, assistam todas as videoaulas e estudem para as nossas avaliações. Em teoria geral, né, essas videoaulas que eu já passei para vocês, vai apresentar o sistema de uma forma em geral, mas eu falei que particularmente eu queria focar no antigo sistema colonial, não na sua lógica geral, mas especificamente na lógica das Índias Ocidentais Espanholas, essas áreas centrais, que seja mais ou menos aquilo que a gente já vem tratando, a Mesoamérica, o que hoje é conhecido como, assim, grosso modo, o México. Não só o México, mas vamos generalizar como o México, né? E olha que, como eu digo, não todo o México, tem áreas do México que são áreas de plantation, de grande produção agrícola da cana-de-açúcar. Não é essa que nós queremos focar, nós queremos focar naquelas onde se concentraram as haciendas, uma particularidade da colonização espanhola, né? Nós não vamos ver nem farms, nem plantations, como na América Inglesa, como na América portuguesa, mas nessas áreas centrais o foco principal vão ser as haciendas. Repito, isso não vale para toda a América Espanhola. Você tem regiões como, por exemplo, o Caribe, as ilhas como Cuba e parte do Caribe continental, como por exemplo Nova Granada de Espanha, sei lá, a grande cidade hoje seria Cartagena de las Índias. É uma região escravista de plantation e que funcionava com exclusivo de comércio. Mas vamos pensar agora numa particularidade da América Espanhola, que é um desenvolvimento da economia local voltada para grandes centros já existentes, né? E essa particularidade só pode ser peculiar da América Espanhola porque só os espanhóis encontraram grandes civilizações, grandes cidades montadas e estruturadas e em funcionamento antes da sua chegada, né? Aquilo que a gente falava dos povos sedentários, né? Então, essa não é uma economia voltada para a Europa, é verdade, pelo menos não na primeira instância, não na sua produção, mas vai ser uma economia voltada para a Europa em outras particularidades, como por exemplo o consumo de produtos europeus, ou a lógica europeia de funcionamento que vai exigir, portanto, que se crie aqui na América Espanhola, mecanismos de contrapartida a esse comércio de mercadorias europeias, em contrapartida às mercadorias produzidas na América, né? Então, o que nós estamos dizendo é que essa é uma economia secundária, né? Não é uma economia central do antigo sistema colonial espanhol. Qual é a economia central do antigo sistema colonial espanhol? Primeiro é o ouro, a prata, principalmente a prata, né? No segundo momento é a prata encontrada no Alto Peru, e depois, quando a prata começa a reduzir, o desenvolvimento, vamos dizer assim, das plantations de cana-de-açúcar, sine qua non,
na América Portuguesa. Né? Então, essa economia secundária, ela gira em torno do objetivo principal, qual é o objetivo principal? Conseguir a prata, e vai produzir para essas estruturas pré-existentes, digamos assim. Produzir o quê? Produzir viveres, né? Carne e trigo. Seria o mais geral, digamos assim, mas não só. Né? Já conversamos, vocês adoram, porque na quinta-feira já estão se preparando para sexta e sábado. Imagine a quinta-feira gorda, quinta-feira de carnaval, que vocês não podem sair, mas não quer dizer que você não possa se divertir em casa, né? Fazer um grande grito de carnaval em casa. E as haciendas clássicas até hoje do México são as haciendas de produção de tequila, por exemplo. O contraponto disso é que vai continuar uma preferência por produtos europeus, mesmo com a produção de produtos locais, né? No caso, produtos produzidos na Mesoamérica ou produtos produzidos nos Pampas, por exemplo, mas mesmo assim vai ficar essa carência na produção, na produção no consumo de produtos europeus. O que vai ser estimulado, inclusive, pela coroa para desenvolver o exclusivo de comércio mantido entre a metrópole e a colônia. É uma forma, inclusive, de levar o resto da prata para a Europa. Né? A prata se via para comprar esses produtos europeus. É muito parecido com a lógica portuguesa, se não parte da lógica geral. Então essa preferência sempre dos colonizados pelos produtos metropolitanos faz parte também do sistema e paralelo a isso desenvolver outras formas de consumo de outros produtos que eram custosos se trazer da Europa para a América. Né? Então, novamente, se o vinho ficasse custoso ou difícil de transportar os vinhos, porque ao transportar o vinho você tinha a possibilidade deles estragarem, você tinha que ter uma outra forma de bebida alcoólica para substituir o vinho. Então, novamente, a ideia das grandes haciendas de tequila, nessa substituição etílica, chamemos assim, da uva pelo algarve azul. Então a hacienda vai tomando corpo nos moldes muito parecido com aquilo que se implantava que existia na Espanha. Né? Então, se a forma de colonização da América Portuguesa é muito parecida com aquilo que se vê na Europa, em Portugal, a forma de colonização espanhola ela vai se reproduzir sine qua non aquilo que existe em Portugal no modelo das haciendas. Né? É diferente, por exemplo, quando Colombo vai defender não o modelo de haciendas, mas vai defender, Colombo é um genovês, Gênova está hoje dentro da Itália, ele não é italiano porque a Itália não existia, já debatemos sobre isso, mas é um genovês que vai defender um modelo formativo de colonização que ele recebeu em Portugal. Então ele vai defender um modelo português a priori. Não é esse o modelo que vai funcionar, por exemplo, em várias instâncias. Não é esse o modelo que vai funcionar na Argentina, no Chile, no México, no Panamá, né? Dessa parte não litorânea, chamemos assim, que vai servir de produção para as minerações ou para as grandes cidades. Né? Dito isso, eu gostaria de ler, né, um trecho do Colombo, da página 88, logo no início do nosso texto, que ele vai dizer: a tradição marítima de comércio e exploração competiu com a velha tradição ibérica da conquista total, imigração expressiva e governo permanente, e no final cedeu lugar a ela. Embora alguns aspectos da tradição luso-genovesa tenham se incorporado definitivamente à vida da América Espanhola. As páginas seguintes, então, vão tratar da fase caribenha,
à luz dupla da transição e dos precedentes. Continuando, dando um corte, a ideia básica de Colombo, coerente com seu passado genovês e português, era instalar fortes feitorias, com empregados assalariados para comerciar com a produção local qualquer produtos que tivessem valor na Europa, e continuar a exploração em busca de parceiros comerciais mais ricos e fortes. Por outro lado, o instinto dos espanhóis era concentrar-se primeiro na colonização e no domínio total da área bastante povoada que já tinha sido encontrada. Em consequência, o ano de 1493 assistiu à partida da Espanha da maior e mais completa expedição que já saíra da Europa, equipada com tudo o que era necessário para transplantar a vida europeia. Gente de vários níveis e profissões, sementes, plantas e animais. Então percebam, existe uma certa, vamos dizer assim, uma diferença gritante entre aquilo que era o projeto inicial de Colombo, aquilo que é o modelo português para o modelo espanhol. Né? Então, de certa forma, essas áreas vão sendo substituídas, né? Essas áreas que seriam, a priori, de início, periféricas, vão ser substituídas pelas áreas centrais, né? pelas grandes cidades. Né? Então, veja, a classificação geral, aquela que a gente fez nas 3 videoaulas anteriores, ela é, como toda classificação geral, uma simplificação. Né? Para fins didáticos, eu não consigo falar sobre todo o sistema e todas as suas particularidades. Né? O que eu posso, principalmente pela falta de tempo de América, eu posso fazer recortes, né? Objetos, né? Escolher partes do geral. E nessa transição nós fizemos uma análise das descobertas, análise das conquistas, e estamos falamos da colonização em geral. E agora estamos escolhendo esse recorte, né? Que é o desenvolvimento desse processo, né? em uma parte da América. Né? Não generalizemos. Dependendo do que vocês vão analisar, dependendo daquilo que vocês vão estudar, a colonização tem suas particularidades. É importante que vocês notem isso. Né? Nós estamos falando da lógica em geral ou estamos escolhendo uma particularidade? Não quer dizer que estamos falando de todas. Seria impossível falar de todas. Né? Algumas coisas são gerais, é verdade. A destruição dos indígenas, a guerra epidemiológica, né? A guerra bacteriológica, que vai, de certa forma, proporcionar o extermínio dos indígenas. Quando não, a guerra mesmo, né? O processo de matar, destruir, ocupar e repovoar as civilizações pré-existentes. Né? Então, sempre se vincula a uma coisa mais ofensiva. Eu acho que a violência da colonização ela é a mesma, mas as pessoas falam de forma mais ofensiva na colonização espanhola do que na colonização portuguesa ou na colonização inglesa. Por quê? Porque enquanto a portuguesa e a inglesa, de certa forma, as populações indígenas viviam em paralelo, os espanhóis vão direto tentar destruir, ocupar, civilizar essas povoações, né? A violência, para mim, é violência. A violência é de você ocupar o espaço do outro e tentar impor sua cultura e seus modos. Os modos é que são diferentes, mesmo porque são diferentes em decorrência destas necessidades. Então veja, uma particularidade vai ser uma quantidade de espanhóis muito pequena, nós já falamos isso, ou seja, um setor espanhol, um setor europeu minoritário, convivendo par e passo, dependendo da região, mais um e mais outro, com escravidão africana e escravidão indígena.
Né? Uma grande particularidade dos espanhóis também é terem intensificado, talvez muito mais do que os portugueses, a escravidão dos povos indígenas, né? Mantido os dois processos de escravidão, ou domínio ou controle, aonde tinham necessidade. Então você vai ver especificamente algumas regiões da América Espanhola são regiões de exploração do trabalho escravo africano, o Caribe, por exemplo, particularmente, principalmente onde haviam as plantations de produção da cana-de-açúcar, seja no Caribe não continental, seja no Caribe continental, onde se precisou produzir cana-de-açúcar ou algodão, você teve o trabalho escravo com mão de obra africana. Né? Nas outras esferas, trabalho escravo ou controle quase escravo, controle e domínio dessas civilizações. Né? Então, de certa forma, isso vai dar uma particularidade aos espanhóis, é que a priori eles já vêm com a mudança inteira, chamemos assim. Ela vem traz a Espanha para dentro da América Espanhola, né? Então a necessidade de controlar essas grandes estruturas urbanas trouxe também o Estado absoluto espanhol para dentro da América. Eu falava que a primeira universidade brasileira, e é brasileira, não é nem da América Portuguesa, não é nem do Império, na verdade a primeira universidade brasileira surge em 1930. Né? As primeiras universidades da América Espanhola são pós-início da colonização. Né? Então veja, o Estado, o direito, a igreja, o comércio, a educação, já era responsabilidade na América do rei absoluto. Né? Eu fico impressionado, até hoje os brasileiros têm Coimbra, impressionante na minha visão de nordestino, pelo menos isso no final do século passado, na minha visão de nordestino era Ita ou Coimbra. Nunca vi uma coisa tão conservadora na minha vida dessas duas escolhas. A pessoa vai para a aeronáutica ou vai para Coimbra, né? Podendo ir para Lisboa, podendo ir para o Porto e ser muito mais feliz. A pessoa escolhe como prioridade número 1 Coimbra. Por quê? Porque os brasileiros prioritariamente iam para Coimbra. E por quê? Porque aqui não tinham grandes opções de formação, né? Essas elites brasileiras vão se formar, né? Vão se formar fora do país. Em Memórias Próximas de Brás Cubas diz: como me deram um diploma, né? Fui lá para Coimbra estudar, como me deram um diploma, né? Como é que eu virei um doutor se eu me dedicava muito mais ao ócio e às mulheres, às coisas mais banais da vida, né? O mundo espanhol não, né? Ao contrário do mundo português, que vai continuar vinculando boa parte do Estado à metrópole. Por exemplo, para a pessoa estudar tinha que ir à metrópole, né? Não estou dizendo, eu estou generalizando também. Eu sei que existe a Escola de Medicina da Bahia, a Escola de Agricultura da Bahia, a Escola de Direito do Recife, mas, né, boa parte, o Caraça nas Minas Gerais, mas boa parte dessa elite vai estudar em Portugal, né? Vai fazer o seu processo formativo em Portugal. Os espanhóis não, os espanhóis vão trazer do Estado, até mesmo porque você tinha que dominar essas grandes cidades, né? O espanhol vai encontrar grandes cidades e vai precisar trazer o Estado já para controlar essas grandes cidades. Né? Veja, a presença do Estado português aqui vai surgir exatamente quando começarem a se desenvolver essas grandes cidades. Né? Quando eu falei de São Salvador da Bahia e Todos os Santos, e quando eu falei de Recife como clássicos de escolas formativas de nível superior, é também a presença do Estado nessas duas esferas. Eu vou
fazer um recorte aqui e depois a gente volta.